Queria que você abrisse 2 Samuel capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Vai dizer assim: todas as tribos de Israel vieram a Davi, em Hebrom, e disseram: somos teus ossos e tua carne. Já antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Amém? Gente, olha só, a gente tem falado durante essas 7 semanas sobre a história de Israel, sobre a história de Davi, sobre a história de Saul. E o que nós vemos aqui é justamente a conclusão daquilo que Deus falou que iria acontecer. O Senhor, Ele mandou Samuel, o profeta, ir lá na casa de Jessé e ungir um dos filhos. Deus não dá a direção, Ele diz assim, Ele dá uma direção, mas Ele muitas vezes não dá detalhes do que irá acontecer. Você precisa ter comunhão com Deus para entender quando Deus quer fazer, o jeito que Ele quer fazer e o modo que Ele quer fazer na sua vida. As coisas não virão todas muito claras, mas o Senhor vai dar direção. Quando Ele falou então com Samuel, vai lá e unge. E aí, vocês lembram da situação, né? Vinha um, o Senhor dizia: não é esse. Vinha outro. Ah, mas não tem mais nenhum. Tem um lá que está lá atrás das malhadas. Olha o que está escrito no capítulo 7, verso 9. Diz assim: e agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Então, o fato é que Deus escolhe este homem. Eu entendo assim que Deus tinha escolhido o Davi desde o ventre da mãe. A unção veio depois, mas a escolha que Deus tinha feito, já tinha feito desde pequeno. E você veja bem, os historiadores creem que Davi, ele tinha entre 14 e 15 anos. Então, quando ele foi ungido pelo Samuel, até ele tomar posse do trono, estar no trono lá, demorou talvez 16 anos, 15 a 16 anos. Gente, quanta coisa Davi passou nesse tempo. Quantas lutas, quantas ameaças de morte, quantas angústias passou, quantas situações adversas. Sabe o que é isso? É que Deus, Ele te escolheu para algo grande que Ele quer fazer na sua vida. Mas o Senhor não te livra do processo que você tem que passar. O processo que você tem que passar, eu não posso passar por você. Você é que tem que passar o processo que Deus quer que você passe. Porque você entenda uma coisa,
15 ou 16 anos. Quantas coisas aconteceram na vida deste jovem? Né? Vocês lembram que Saul queria matá-lo, jogou uma lança para matar, teve que fugir, né? Ele tinha a promessa de casar com a Merabe, pois o sogro foi lá e deu a Mical como esposa. Acho que deu a mais encardidinha lá para ele. Não, te dá essa aqui para ver se você aguenta essa menina aí, que nem eu aguento em casa. Então, mandou para ele lá. Mandou a Mical. Quantas coisas aconteceram, não é? E aí, a gente vai cair aqui no capítulo 6. Veja só o que está escrito aqui, para a gente ir desenvolvendo aqui a palavra. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, no número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo, que tinha consigo para Baalim, de Judá, a fim de levarem de lá para cima a casa, ou seja, a arca do Senhor, a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Olha para mim aqui. Até um dia já preguei sobre isso, mas interessante que a gente possa ouvir essa passagem, né, e entender novamente o que Deus quer falar conosco. O que nós vemos aqui é os dois filhos do sacerdote guiando o carro, uma carroça, e em cima desta carroça está a Arca da Aliança. Ali está a Arca da Aliança, uma réplica. Não é um caixote que está ali simplesmente por estar. Aqui é o que representa ou que representava a presença de Deus. A arca ia sempre na frente das batalhas e o exército de Deus ia atrás. Dentro existiam 3 coisas. Vamos ver quem é bom de Bíblia aí para me dizer quais são as coisas que tinham lá dentro. Calma, uma de cada vez. A tábua dos 10 mandamentos. O que mais? A vara de Arão e o maná. Essas 3 coisas estavam ali para representar a presença de Deus. Deus ia à frente do seu povo. Agora, há alguma coisa errada aqui. Por quê? Porque a presença de Deus, a arca do Senhor, ela tem 2 alças. E para que serve aquilo? Apesar que está fixa ali, mas existiam argolas para colocar aquele varão. Para que aquilo? Para carregar em cima da carroça? Não, para quê? Para levar nos ombros. E os sacerdotes que levavam nos ombros. Mas aqui, ela está em cima de uma carroça. A Bíblia diz que é um carro novo. A gente precisa entender que quem estava lá, olhando tudo aquilo, e levando a Arca da Aliança lá para Jerusalém, quem era que estava lá? Quem é o ator principal ali? Quem é o ator principal que a gente está falando hoje aqui? Davi. Davi está lá olhando. Gente, entenda uma coisa. Você pode querer fazer as coisas corretas, mas se você está fazendo do modo errado, ou do jeito que Deus não aprova, está errado, tudo está errado. Tudo está errado. E não adianta você querer argumentar com Deus. Não adianta você querer argumentar, não, mas eu tinha uma boa intenção, a Bíblia diz, na Bíblia não diz, né? O mundo fala aí fora que de boa intenção o inferno está cheio. De gente com boa intenção o inferno está cheio. Então, não adianta você só querer ter boa intenção. Você tem que fazer o correto que Deus está pedindo, mas da forma
do modo e do jeito que Deus quer que você faça. Quem está entendendo aqui? E de alguma maneira o Espírito Santo vai falar com você aqui hoje. E já deve estar falando aí contigo. Coisa que você está fazendo que Deus não está se agradando. Você quer dar o seu melhor, mas é do teu jeito. Mas será que é do jeito que Deus quer? Será que é da maneira que Ele quer? E por causa disso aqui, uma pessoa acabou morrendo, que é justamente o Aiô. O Aiô ou o Uzá? Qual dos dois que morreram? O Uzá. O Uzá, né, eu vou aqui dar uma resumida na história, depois você pode ler ali. O Uzá, então, ele está lá junto com o seu irmão, como é que é o nome do cara? Como? Ai, oi. Os piá que gostam de cantar reggae aqui, yo. Então, é o Aiô. Ele está lá os dois juntos. E o boi, que eram bois novos também, está lá puxando a carga. E o boi dá uma tropicada. Então ele vai tentar segurar a arca para não cair. Vem um fogo do céu e mata na hora Uzá. O rei fica extremamente triste, fica entristecido com aquela situação, não é? E o rei não sabe lidar com aquilo. Como é que eu faço agora para lidar com a arca? O pessoal está ali agora, estão com medo também de encostar, né? Porque encostar na arca vai morrer, né? Mas tem uma pessoa ali no meio que sabe lidar com a glória de Deus. Será que essa pessoa está aqui hoje que sabe lidar com a glória de Deus? Então, o verso 11 diz assim, no verso 10: Não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, antes fê-la entrar na casa de Obed-Edom, o geteu. Então, ele não é daqueles edomitas lá, mas ele é um geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou. Abençoou a Obed-Edom e toda a sua casa. Toda a sua família é abençoada. Quando você sabe lidar com a glória de Deus, com a presença de Deus na sua casa. Como que você como que você tem lidado com a glória de Deus na sua casa? Você tem dormido, como alguns estão dormindo hoje aqui, sentado? Como que você tem lidado com a glória de Deus, com a presença de Deus na sua casa? Dormindo sempre? Você abre a Bíblia para ler? Ou só abre aqui no domingo? Ou na sexta, como é hoje? Você dobra seu joelho lá na sua casa? Seus filhos veem você orar? Você faz a oração agradecendo pelo alimento que está na sua mesa? Seus filhos sabem que você faz isso? Ou eles olham lá e salve-se quem puder. Quem pegar o último bife está lascado. Porque vai pegar o menorzinho. Como que é na sua casa? Há temor de Deus naquela casa? O Senhor está lá dentro da sua casa? Ele está lá dentro da sua casa? O Senhor está lá? Ou tem tantas coisas na frente do Senhor na sua casa que ele ficou lá fora? Como que é a sua vida? Como que é a sua casa? Tem presença do Senhor lá? Uma vez, deixa eu ver se me lembra essa história. Uma vez uma pessoa tentou entrar na igreja e foi lá na porta, tinha os diáconos, né? A gente não tem essa nomenclatura aqui, mas é de Deus, sim. Tinha os diáconos lá,
E a pessoa foi entrar, não, aqui não pode entrar não, você está cheirando bebida aí. Não, aqui lugar é santo. Aí mandou embora. Depois veio um viciado, tentou entrar. Não, aqui lugar é santo, você tem que se libertar primeiro para entrar aqui depois. Mandou embora. Aí veio uma pessoa lá, também com problemas espirituais sérios, tentou entrar, não conseguiu. Daqui a pouco a pessoa teve uma visão, viu Jesus lá, e aí estava na porta assim, Jesus estava lá fora. E ele foi falar com aquela pessoa que ela viu, né? Ela não sabia que era Jesus. E Jesus estava lá fora, ele falou assim, né, para aquela pessoa, eu estou tentando entrar aí dentro dessa igreja e eu não estou conseguindo. E aí Jesus, que estava lá fora, falou assim, nem eu. Tem tanto tempo que eu estou tentando entrar e não consigo também. Será que o Senhor está tentando entrar na sua casa e Ele não está conseguindo ainda? Mas o Obed-edom, o Senhor entrou naquela casa e o abençoou. Toda a sua casa. A Bíblia diz aqui, né? Então disseram a Davi, no verso 12, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. E assim Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. E quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Olha só, gente, agora Davi viu que ele não sabia ainda lidar muito bem com a glória de Deus, com as coisas de Deus. Porque ele queria fazer a coisa correta, mas do jeito dele. Botar a arca do Senhor, né, em cima de uma carroça. E o Senhor disse lá atrás, na época de Moisés, tem que carregar os sacerdotes. E agora então ele faz mais. O que ele faz? Ele então, cada 6 passos dos sacerdotes, sacrificava ali um animal. Então, gente, não adianta só você querer fazer o correto, você tem que fazer do jeito de Deus. Porque do nosso jeito talvez não vai dar muito certo, não. E quando a gente vê isso aqui, essa passagem, né? A gente está vendo assim, o homem fazendo então o correto e do jeito de Deus. Tem como dar errado? Não? Não. Mas e por que vêm os problemas? Entenda uma coisa, Davi foi ungido o rei de Israel. Não era para ficar de boa agora? Você quer chegar naquele lugar, você já projetou sua vida, você quer chegar lá no apogeu, lá no topo. E você chega lá. Você lutou para isso, estudou, se formou, fez curso, e está lutando, chegou lá em cima. Quando você chegou lá, agora veio uma luta. Apareceu uma morte no caminho. Apareceu uma luta. Você ficou chateado. Deus falou contigo. Você fez correto, mas do jeito errado. Agora você quer fazer do jeito certo. Você quer fazer o correto, mas do jeito de Deus. Agora você vai dançar na presença dele. Você vai soltar sebo nas canelas agora e vai pular, saltar, glorificar o Senhor e tal. E quando a arca do Senhor, no verso 16, estava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando na janela e vendo que o rei Davi já estava ali saltando e dançando diante do Senhor, e
desprezou-o no seu coração. Agora a luta não está fora, agora está dentro de casa. Agora a luta é dentro. Ué, mas não estava todo na benção, não queria fazer do jeito correto, do modo certo que agrada a Deus, e agora a luta está dentro de casa. Mas que é isso? E introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda de Davi, que lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo do Senhor e repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, cada um bolo de pão com cobertura de chocolate e um pedaço de steak. Uau! Um pedaço de carne ali, né? Picanha gordurosa, ele e mais um bolo de passas, e se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Davi está alegre com o que Deus está fazendo, amém, gente? Mas agora vem mais uma paulada, né? Vem mais uma. Sabe o que é isso? É que você precisa entender que na vida do homem e da mulher de Deus, depois de uma grande vitória, muitas vezes vem prova de Deus, ou muitas vezes vem um inimigo se levantando. E aqui está claro que a primeira foi uma prova de Deus, que foi o Senhor que executou o juízo ali, por ele estar fazendo coisas erradas, jeito errado, coisa certa do jeito errado. Agora, está se levantando aqui, né, a esposa dele dentro da sua casa, voltando-se Davi, para abençoar a sua casa. Davi agora vai chegar em casa, cheio da fé, das bênçãos, né? Dancei para o Senhor. Ai, não é essa dança aqui espontânea, tem nada a ver. É quando a gente faz aqui, que nem fizemos com a volta dos homens aqui, a gente dançou aqui na presença do Senhor. A gente postou aqui, nós dançando. Então ele dançou dessa maneira, ele vai voltar para abençoar a sua casa. E Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele, e ele disse: que bênção! Me dá um abraço aqui, rei. Foi isso que ela falou? Mas era isso que ele esperava. Talvez é isso que você tenha esperado e não tenha acontecido. Não desanime. Não desanime, porque eu quero ser profeta de Deus hoje aqui e declarar que vai acontecer um milagre na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Tá bom? Não deixe o diabo ficar lançando seta para te desanimar aí. Não faça isso. Não deixa cair a peteca da sua fé, né? Ele vai dizer assim, quão honrado, ela vai dizer assim, para tentar desanimá-lo. Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como um pejo. O que é pejo? O que está escrito aí na sua Bíblia? Como um homem vulgar, sem vergonha, que se descobre como um vadio qualquer. Chamou o rei de vadio. Gente, quero te dizer uma coisa para você. A pessoa que se levanta contra uma autoridade, ela tem que tomar cuidado. Porque tudo que ela fala, por mais que ela ache assim, Deus já me perdoou, eu estou na minha razão, eu sei o que estou fazendo, toma cuidado, porque muitas vezes as portas estão fechadas e cerradas para você, e os céus estão de bronze. E o chão está de quê? O que Moisés falou?
Céu de bronze e chão de ferro. Isso eram gaiolas que as pessoas eram colocadas lá, em 3 dias estavam mortas. E Deus fala e nos mostra esta gaiola que muitas vezes nós vamos por conta própria quando desonramos uma liderança na nossa vida. Foi o que ela fez. Ela desonrou a liderança do rei e do sacerdote, que é o marido que está dentro de casa. Então, Davi disse a Mical: perante o Senhor, que me escolheu antes do que teu pai. Sabe, isso aqui é profético, isso aqui é uma coisa que Deus está revelando aqui. Como que Deus escolheu ele antes? Porque Deus tinha escolhido Davi lá no ventre da mãe. A unção veio depois. Mas a escolha Deus já tinha feito. Deus já te escolheu lá no ventre da sua mãe abençoada e abençoada aqui. A unção é uma coisa que vem depois. A unção ela é provada ao longo do tempo para ver se você realmente aguenta aquele processo, para você chegar lá no trono que Deus já preparou para você. Tem gente que não aguenta. O fato de ser escolhido não quer dizer que a unção que veio depois vai permanecer. Isso vai ser provado na sua vida. Ele então diz assim: e a toda a sua casa, quero ler de novo para dar sentido. Perante o Senhor que me escolheu antes do seu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho agradado. Você tem agradado o Senhor? Tem feito o que Ele tem mandado? Gente, eu vejo que isso é a parte difícil do Evangelho. A gente agradar o Senhor, porque volta e meia a gente está desagradando Ele, volta e meia a gente está fazendo coisas que Ele se entristece, sabe? Coisas simples, talvez condenar alguém, talvez não acreditar em alguém, talvez não servir alguém, talvez fazer coisas que o Senhor não se agrada, e querer ser servido e não servir. E ele então vai dizer assim, que eu tenho agradado o Senhor. Ainda mais me envilecerei. Essa palavra quer dizer, eu vou me vender por preço vil. E me humilharei aos meus olhos, quando as servas de quem falaste, delas serei honrado. Meu Deus, eu vejo assim que postura de um homem de Deus. Talvez se a sua mulher pegasse e te chamasse de vadio, era prato que ia voar naquela casa e bufetada para todo lado. O homem deu uma aula aqui de como que se procede diante de uma afronta. Não é? E aí vem aqui o juízo de Deus sobre a vida da Mical. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Sabe o que é isso? Que você possa ter olhos espirituais para a sua vida. E não quero dirigir essa palavra aqui a ninguém especificamente. Mas quando eu tomo algumas atitudes na minha vida, em que envolvem autoridades sobre mim, e que eu me levantei, ou falei mal, ou disse, ou lancei palavras, ou até dentro da minha casa, ou na própria consciência, e não repreendi isso como uma seta, levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo, e se isso deixei fazer e minar a minha mente, me levantando contra autoridades que Deus colocou na minha vida, me torna um ventre estéril e seco. Eu posso me tornar uma pessoa sem frutos. Sou feliz numa área, triste na outra. O Senhor
Ele tem para os seus servos e servas a plenitude da bênção de Deus sobre a vida da igreja do Senhor Jesus. Plenitude, não é migalha, não é resto, é o melhor de Deus sobre a tua vida. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, diz Isaías 1,19. Essas coisas têm que acontecer na nossa vida. Por que muitas vezes não acontecem então? Hoje talvez você tenha tido a sua resposta aqui. E aí, para a gente estar encerrando, eu queria que você continuasse lá no capítulo 7, onde Deus vai falar com Davi. Depois de ele ouvir todas essas coisas, depois do inimigo tentar desanimá-lo, dele ficar depressivo, né? Porque tem gente que uma hora está lá em cima na fé, no outro dia está lá embaixo, desanimado. E olha o que o profeta vem ali com aquela palavra, disse Natã, o verso 3 do capítulo 7, diz assim: ao rei, faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Recebe essa palavra aí hoje? Aí ele diz assim: porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi. Olha só, eu me lembrei de um versículo aqui que está lá em João 15, 20, que diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Cadê os servos e servas do Senhor aqui nessa noite? Sabe, quando o Senhor pegou e falou pro Natã: vai lá e dize ao meu servo Davi. Ele é servo do Senhor. Servo não tem direitos. Servo é escravo. Servo não é para ser servido, mas é para servir. Será que o Senhor encontrou um servo e uma serva aqui nesta noite? Será que o Senhor encontrou aqui um servo e uma serva? Ou você é aquele que diz assim: Deus, se o Senhor não fizer isso, aquilo, aquele outro, eu estou fora. Eu estou fora. Então parece que Deus, então, Ele que tem que nos servir. Mas não é isso que Jesus falou. Não é o servo maior do que o seu, do que Jesus. Nós não podemos ser maior do que Ele. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Foi o que ele falou. Então, quando a gente vê aqui que o Senhor está dizendo assim: vai e dize ao meu servo Davi. Dize, assim diz o Senhor: edificar-me-ás casa para a minha habitação. Você está edificando sua casa? Como que você tem tratado sua família, sua casa, sua esposa, seus filhos, sua mãe? Sabe? A gente tem desafios, né? Todos os dias, de manter equilibrada a nossa casa. Não é fácil, né, gente? Ser você, como esposa, saber o seu lugar dentro da casa, viver numa vida hoje tão conturbada, né? Da sociedade dizendo como que você tem que tratar seu marido, né? Seu marido muitas vezes não sabe equilibrar essa autoridade que foi dada a ele, de ser o provedor da casa, de ser o sacerdote da casa, de orar pelos seus filhos, de dar amor para os seus filhos, de ser firme quando é preciso. Saber equilibrar tudo isso não é tão fácil, gente.
Não é tão fácil, não. E eu entendo assim que tem momentos que você vai ter que ser muito firme. Tem momentos que você vai ter que dar amor. Tem momentos que você vai ter que orar muito. Essa parte de orar sempre, não é de vez em quando. Sempre você vai ter que orar. Você veja que Davi, hoje nós estamos terminando aqui, né? Porque Davi, ele, para realmente encerrar, né? Ele foi usado como justiça de Deus e juízo de Deus sobre os edomitas, que está justamente no capítulo 8, o verso é o 13, diz assim: assim Davi aumentou a sua fama, quando ao voltar de ferir os sírios, matou no vale do Sal mais de 18.000 edomitas. Quem foi o edomita que matou 85 sacerdotes? Quem foi? Doeg, o edomita. Um dia veio juízo sobre esse povo e não escapou, parece que aqui nenhum deles. Porque um dia esse Doeg matou 85 homens de Deus. Gente, ninguém se levanta contra o homem de Deus e fica impune. Ninguém nessa terra. Uma hora o juízo de Deus vem sobre estas pessoas. E o Senhor autorizou, vai lá e acaba com todos. Quando a gente vê isso, isso tem a ver com autoridade, com proteção da casa, com edificar a casa. Né? Não é a esposa que vai para a frente da batalha, é o marido que vai à frente da batalha. Se o seu marido ainda não está, e não tem a consciência, e não teve a revelação de tudo que você está recebendo de revelação aqui, ore para que Deus dê revelação para este abençoado. Para que ele não fique debaixo de picuinhas, de coisas que tiram ele das bênçãos de Deus, de coisas grandes que Deus quer confiar à sua família, a esse marido que está aqui ou não. Mas que você tem que entender. O Senhor confiou, vai edificar a casa a mim. Vai edificar. O Senhor está dizendo para você hoje, você marido, você é o sacerdote da sua casa. Pastor, eu não tenho ainda marido. Deus vai te dar um abençoado aí. Se prepare que Deus vai te dar. Não é para você ficar sozinha não. Entendeu? Não é para você morar sozinha, não. Agora, claro, tem que aguentar, né? Homem é diferente de mulher, né? Aquelas coisas, fica no sofá lá, parece que afunda lá dentro. Aquelas coisas, né? Que já vai acostumando. Parece que afunda, tem que tirar com um guincho lá, aquelas coisas, né? Mas isso é coisa de homem, né? Mas então, você entendeu o que Deus quer fazer contigo hoje aqui? Diante de tudo isso, dá para a gente tirar alguma conclusão aqui. Não faça nada, faça o correto, mas não faça nada do seu jeito, faça do jeito de Deus, amém? Depois que você receber toda a bênção de Deus como rei, entenda que o Senhor quer que você faça o correto do jeito dEle. Depois que você fez tudo correto, sempre vão acontecer os problemas. Para tentar te desanimar, palavras que vêm para tentar tirar do caminho você do propósito de Deus. Mas aí o profeta está dizendo hoje aqui para você, faça tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Depois de tudo isso, o Senhor diz, vai lá edificar casa para mim, ou seja, sua casa, sua família, está nas suas mãos, abençoado. Está na sua mão, ore para que Deus abençoe sua casa, sua família. Não desista. Não desista. Continua perseverando. E no final o Senhor sempre vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Foi o que Ele mostrou ali para Davi. A gente veio essas 7 semanas aqui
procurando fazer lives e estudando a vida de Davi, e não deu para a gente terminar, tem muito mais coisas ainda. Esse homem, para mim, é uma inspiração. De ver assim o tanto que a gente falha, tanto que a gente erra, e o Senhor está disposto a nos perdoar. Estenda a mão para cá, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai com esta bênção, abraça seu irmão.